Fala pessoal, como vocês estão? Então, hoje a gente vai começar um formato um pouco diferente. Um formato agora a gente vai falar dos artigos mais atuais, assim, quais são as evidências mais robustas de os casos práticos que a gente vê no dia a dia. Hoje eu trouxe para vocês um artigo do New England Journal of Medicine, tá? Onde ele tem uma seção chamada de Clinical Practice. Então ele abarca sobre o ataque isquêmico transitório, tá? Um caso muito comum que a gente vê muito no pronto-socorro, tá? E como é que ele faz? O autor ele utiliza aqui um quadro muito comum que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, ele utiliza um quadro de um paciente de 54 anos, tá? Que com queixa que 2 horas antes ele havia perdido força do braço esquerdo. E essa perda de força do braço esquerdo tinha durado 30 minutos. Então, o que a gente sabe hoje? Hoje a gente sabe que o AIT ele mudou um pouco do conceito. Então, conceitualmente, antes se dizia que o AIT era aquele déficit neurológico que durava em menos de 24 horas. Então, esquece isso, tá, gente? Esse conceito já acabou. O que é mais importante? Hoje, a gente diz que conceitualmente o AIT ele é referente mais ao dano tecidual. O dano tecidual. Então, se o paciente apresenta um déficit neurológico transitório, a gente só vai dizer se o paciente tem AVC ou AIT baseado na ressonância. Se vier uma ressonância normal sem lesão tecidual, o paciente sim tem um AIT. Se houver uma lesão tecidual na ressonância, o paciente tem um AVC. Tá? E ele justamente diz na introdução, ele fala que normalmente 20 a 25% dos AVCs eles são prenunciados por um AIT. Tá? Isso é muito importante. Então, qual a importância desse artigo? Porque ele fala justamente se o paciente não for investigado e for com a medicação otimizada para casa, em até 3 meses, o paciente ele pode ter um AVC. Então, nada de mandar um paciente com AIT só com um atomo de crânio normal, mandar ele para casa. Isso é muito perigoso, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos ser bem prático. Vamos dizer como é que o paciente ele pode se apresentar diretamente. Quais são as características? Então a gente vai direto para a tabela para ser o mais objetivo aqui possível, gente. Então vamos lá. Então paciente que chega para você no pronto-socorro com um déficit neurológico, tá? Um déficit neurológico transitório. O paciente pode se apresentar com déficit de força, pode se queixar de uma hemiparesia transitória, pode se queixar de uma disartria, a voz fica alterada, a voz enrolada, uma afasia, uma alteração da linguagem, tá, gente? Ou uma parestesia, o paciente pode dizer que sentiu um formigamento transitório. Outra hipótese também é uma maurose fugaz, uma isquemia retiniana transitória, que isso também a gente deve interpretar como AIT. Tá? Beleza, o paciente chegou, André, vai direto para a emergência. O paciente tem que ser visto no pronto-socorro, tá, gente? Na urgência, a investigação tem que ser feita logo. Olha que legal que o autor utiliza aqui. Primeiro, então, o paciente chegou para você, você vai ter que avaliar. Vamos avaliar o paciente, gente. Então, pegar a história do paciente, história e exame físico. Você vai fazer o exame físico do paciente, ver se ele tem uma alteração neurológica ou não. O paciente chegou com AIT, você vai ter que fazer o exame neurológico, o paciente vai ter com o exame neurológico normal, tá? Olha que interessante, pessoal, olha que interessante. O autor do livro, ele diz que para determinar o score do ABCD2, ele coloca como opcional. Vou botar aqui. Por que ele coloca como opcional, gente? Porque se verificou que antes os pacientes, quando eram estratificados em moderado e alto risco, eles eram internados. Mas os outros pacientes que eram de leve a moderado risco, eles eram mandados para investigação ambulatorial. Mas esses pacientes também que eram de moderado a baixo risco, eles também tinham AVC. Então, do ponto de vista prático, gente, ele coloca como opcional. Então, paciente que chegou com suspeita de AIT, então tem que ser investigado na urgência, independente. Se for baixo risco, moderado risco, o paciente vai ter que ser investigado na urgência. Não mandar o paciente para casa sem investigação completa, pessoal. Isso é importante, tá? Então vamos lá. Você fez a avaliação do paciente, já fez o exame físico está ok, pediu um eletrocardiograma para o paciente, tá? E pedimos o quê? A ressonância. A ressonância é fundamental, é o X da questão aqui. Por quê? Porque se vier um DWI normal, ou seja, você vai lá, pede uma ressonância na difusão, que é o DWI, vai estar zerado, negativo, vai estar normal. Então o paciente tem um AIT porque a ressonância está normal. Mas André, o que acontece se o DWI for positivo? Bem, pediu o paciente que chegou um déficit transitório,
chegou a estar sem alterações, mas você fez a ressonância e brilhou na difusão, gente, o paciente tem um AVC, ele não tem um AIT. Ele tem um AVC provavelmente minor. Por que minor, André? Porque o déficit neurológico dele é muito sutil, que talvez você não tenha percebido ou está normal. Um déficit neurológico muito sutil, você só visualizou por manobra deficitária ou viu que está normal e o paciente tem um AVC porque tem alteração na restrição de fusão, o paciente tem um AVC minor, tá? AVC minor. A gente vai ver que o AVC minor, tanto como o AIT, eles vão ter a mesma terapêutica, vai ter o mesmo tratamento, tá, gente? O que a gente fez a ressonância, viu que o paciente tem um AIT ou um AVC minor, qual é a terapêutica primária? Primeiro, gente, esse paciente no primeiro dia, ele vai receber o AS 300mg e vai receber também o clopidogrel. Ele vai receber o clopidogrel. Então, no primeiro dia, o paciente já recebe de cara AS 300mg, clopidogrel 300mg também. Tá, gente? Primeiro dia. E, André, como vai ser feita a investigação? Gente, se a gente for olhar aqui, esses 3 quadros, a gente vai ver que é como se fosse uma investigação etiológica do AVC. Porque a gente vai ter investigação dos vasos, tá? A investigação dos vasos para ver se é uma aterosclerose de grandes vasos. Vai ter investigação da parte cardíaca para ver se ele tem alguma alteração cardíaca, uma arritmia para suspeitar de um cardioembolismo. E a gente vai ver se o paciente tem doenças de pequenos vasos. A gente vai ver que estamos investigando exatamente as 3 principais causas do AVC, gente. Aterosclerose de grandes vasos, cardioembolismo e doença de pequenos vasos. Como a gente vai fazer? Vamos chegar agora, vamos checar aqui. Então, ó, o paciente chegou, aqui o que a gente vai investigar? Vaso, como é que a gente vai investigar vaso num paciente com suspeita de AIT ou de AVC, ou AVC minor? O paciente vai fazer um Doppler de carótidas e cervical, tá? Pode fazer, ou melhor ainda, se estiver disponível, faça uma angiotomografia, uma angiorressonância de vasos cervicais e intracranianos. Os dois, tá, gente? Pede os dois. Por quê? Porque o paciente pode apresentar uma estenose de carótida interna na sua origem, tá? Porque se for maior que 50% da carótida sintomática, vamos dar um exemplo. Por exemplo, o paciente chegou, tá com AVC, tá com AIT, ele disse que teve uma alteração de linguagem, parece que estava afásico. A gente sabe que a área da linguagem é no lado esquerdo, então se você fez o estudo de vaso, viu que o paciente tem uma estenose de carótida na sua origem maior que 50%, esse paciente vai ter que ser abordado. Vai ser abordado com uma endarterectomia ou com angioplastia, com stent, tá? O stent na carótida. Quais são as outras possibilidades do estudo de vaso? O paciente pode ter também uma estenose de carótida interna na sua porção intracraniana. Ele pode também ter uma estenose. Ou pode ter também uma estenose de carótida extracraniana, mas com menos de 50%. Tá? Então não vai ser abordado nesse momento. Outras alterações que podem vir no estudo de vaso é dissecção arterial, que é também uma causa também de AVC, tá? Ou de AIT. E outra opção, o paciente também pode estar com vaso limpo, vaso sem aterosclerose, sem placa. Então a gente vai investigar a outra parte da possível causa do AIT, que é a parte cardíaca, tá, gente? A gente vai ver, tem que ver justamente se o paciente apresenta alguma arritmia, alguma alteração estrutural do coração. Por quê? A fibrilação atrial é uma das principais causas de cardioembólico, do AVC cardioembólica e de um AIT. Tá? Vamos ver junto isso. Então, qual é a outra opção, André? O paciente chegou, tem fibrilação atrial, você suspeitou do AIT, tem que aventar a possibilidade de anticoagulação. Quais são as outras causas de cardioembolismo, André? Me fala. Então, as que tem principais são estenose mitral, tá? Uma trombose do ventrículo esquerdo, endocardite, ou um paciente por uma insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção menor que 35%. Tá? Isso são causas de embolismo também, de cardioembolismo. Outras causas mais moderadas, menores, de cardioembolismo, você vai ter que investigar forame oval patente, se tem aneurisma de septo intratrial, tá? Ou o paciente também pode vir com um exame normal. E aí a gente passa para o próximo passo, para investigar se ele tem alteração de pequeno vaso. Como a gente vai investigar a investigação de pequenos vasos, a doença de pequenos vasos? A gente utiliza a ressonância, tá? A ressonância, a gente vai perceber que paciente que tem doença de pequenos vasos, no FLAIR, são pacientes que vai ter áreas de hiperintensidade, tá, gente?
E a gente vai perceber também no gradiente e no SWI que o paciente pode ter microbleeds. Então você investiga se o paciente tem muitos infartos de pequenos vasos, que são os infartos lacunares, pode ser um ou vários, se o paciente tem uma microangiopatia acentuada, que a gente chama de leucaraiose. A leucaraiose, na sua classificação que a gente usa de FASECAS 3 é quando já tem confluente já. Essa microangiopatia já é confluente, você observa nos dois hemisférios, tá? E microbleeds, então paciente com microbleeds também indica, tá, a doença de pequenos vasos. Ok, André, já investiguei meu paciente, a gente viu aqui que a gente vai tratar da melhor forma possível. O que a gente tem de melhor forma possível, André? Quais são as opções que a gente tem? Gente, a gente viu que o paciente no primeiro dia ele ficou com 300 mg de AS, 300 mg de clopidogrel. Agora o paciente tem que usar por 21 dias, pelos primeiros 21 dias ele vai usar dupla antiagregação. Dupla antiagregação com clopidogrel 75 mg e AS 75 mg. Esse artigo, como ele é americano, ele fala em AS 75 mg. Então 21 dias de dupla antiagregação, AS clopidogrel. Tanto no AIT como no AVC minor a gente usa a mesma forma, tá? E depois disso a gente usa, depois dos 21 dias o paciente fica com mono, tá? Com monoterapia, ou ele usa AS ou clopidogrel, tá? E isso por 90 dias, tá? Usa por 90 dias pelo menos AS ou clopidogrel, tá? E se o paciente for, na sua investigação, você viu que é cardioembólico, o paciente ele vai receber a anticoagulação e não dupla antiagregação, tá? André, fiz isso, ok, entendi. E agora? Só isso? Não. Agora a gente tem que fazer os alvos terapêuticos. Quais são os alvos terapêuticos? O paciente tem que manter a pressão arterial menor que 140 por 90 ou menor que 130 por 80 se for um paciente com AVC e que você evidenciou que ele tinha muita doença de pequenos vasos, tá? Um AVCzinho lacunar, tinha uma microangiopatia acentuada, esse paciente tem que ser mais rigoroso na pressão. O que a gente também tem que pegar no pé do paciente, tem que ser rigoroso, gente. Aterosclerose, paciente que tem aterosclerose e grande vaso, que você suspeitou de aterosclerose, tem que ser enfático e tem que usar estatina em alta dose para manter um LDL abaixo de 70. Isso mesmo, abaixo de 70. Manter o paciente com hemoglobina glicada abaixo de 7% e incentivar sempre. O paciente tem que cessar o tabagismo, manter e fazer atividade física e mudar o estilo de vida, tá? A gente tem que mudar a alimentação do paciente. Basicamente é isso, gente. O paciente sai com dupla antiagregação por 21 dias, tá? E depois fica por mono por 90 dias e você tem que investigar já na urgência. Já na urgência, paciente com AIT tem que investigar vaso, tem que ver a parte cardíaca e tem que ver doença de pequenos vasos, tá? Isso tem que ser investigação completa. Tá certo, gente? Espero que tenham gostado.